Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes e aqueles que estão através do satélite Amazonas e da internet nas diferentes nações, ministros e congregações em diferentes países. Recebam minha saudação e também Miguel Bermudes Marim, receba minha saudação de todo o coração. Para esta ocasião, vamos ler em Filipenses capítulo 3, versículos 7 em diante, e nos diz: mas o que para mim era lucro, considerei-o perda por causa de Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como refúgio para que possa ganhar a Cristo. E seja achado nele, não tendo justiça própria, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo. Mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Desejo conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui alcançado. Mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, prossigo para a meta pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Prosseguindo para a meta. Podem sentar, queiram ter a bondade. Assim como Cristo prosseguiu para a meta de realizar o sacrifício expiatório pelos nossos pecados, morrendo por nós, para tirar o pecado do mundo e então ressuscitar glorificado e se sentar no trono de Deus, nós também, como crentes em Cristo, temos uma meta estabelecida por Deus, e é que cheguemos a ser a imagem e semelhança de Cristo, de Deus, com corpos eternos, corpos jovens, corpos imortais, e que nos sentemos com Ele no seu reino, como reis e sacerdotes, e reinemos com Cristo por 1000 anos e depois por toda a eternidade. Antes disso, passaremos pela casa de nosso Pai Celestial para a ceia das bodas do Cordeiro, no céu onde Cristo e sua igreja serão investidos para governar para
andar sobre o planeta Terra, sobre o trono de Davi, reino de David, no reino de será Davi, restaurado. que será O sea, que hay una restaurado. meta divina para todos Ou seja, que há uma meta los divina para creyentes en Cristo. todos os crentes em Cristo. E há Un camino a seguir. um caminho a seguir, Programa divino um programa que tiene que divino ser llevado a cabo que tem que ser realizado para que se haga realidad para que se torne realidade la meta, a meta la cual a qual hemos visto y vimos para la cual e para a qual seguimos caminando seguimos caminhando com en su Cristo programa divino correspondiente. no seu programa divino correspondente a este tempo final. El camino para llegar a la meta, recuerden No caminho para chegar à meta pelo qual Cristo disse que aquele que coloca sua mão no arado e olha para trás não é apto para o reino. no puede mirar hacia atrás la persona, sino Não pode olhar para trás, a pessoa não pode olhar para trás, mas para frente, para a meta, porque está sempre a meta está no futuro siempre en el presente. e Hay que sempre no presente é preciso trabalhar. por esa meta. Trabalhar a favor desta meta para chegar a esta meta. No se puede mirar hacia atrás, sino Não se pode olhar para trás, hacia mas adelante. para frente. Por tanto, Portanto, mirando hacia atrás, olhando para no trás, se llega a la meta, não se chega à no se meta, avanza. não se avança, Avanza mirando. se avança olhando para frente. Por isso, vocês veem Que los animales, que os su animais, forma a sua forma es caminar hacia adelante y el ser é humano también. caminhar para frente, e o ser humano também. Para atrás no está acostumbrado el ser Para humano. trás, o ser humano não está acostumado, nem os animais Están caminando estão caminhando correcta cuando se camina. de forma incorreta quando se caminha para trás. También los automóviles. Também os Hacia atrás automóveis. tienen solamente una velocidad. Para trás, somente tem uma marcha no câmbio Hacia e é adelante lento. tienen más velocidades Para frente, tem mais velocidades para avanzar más. avançar mais. El ser humano O ser humano tiene las velocidades correspondientes tem as velocidades correspondentes para avançar para llegar a las metas. à frente e chegar às metas que estão disponíveis no seu tempo. Y siempre hay un camino como hay E un camino en la sempre carretera. há um caminho, como há um caminho na estrada para chegar às metas, ao A trabalho, la escuela, de ao todas trabalho ou à escola las de personas. todas as pessoas. El camino O caminho en el programa divino es Cristo. no programa divino é Cristo. Cristo Cristo en el programa no que llevará a cabo en cada tiempo programa está prometido. que realizará em cada tempo que está prometido em sua palavra. Ou seja, que será La palabra prometida a palavra prometida manifestada para ese tiempo. manifestada para este tempo, na qual Los creyentes en Cristo estarão os crentes em caminando Cristo hacia la meta caminhando para a meta correspondiente al divina correspondente ao tiempo tempo que están viviendo. em que estão vivendo. La meta A meta es é la adopción a de adoção los creyentes en Cristo, la dos manifestación crentes de em Dios, Cristo, a manifestação dos hijas de filhos Dios en el día e postrero. filhas de Deus no último dia. Esa manifestación es la adopción, Essa manifestação é a adoção, a redenção do corpo, la resurrección de los muertos en Cristo, a ressurreição dos mortos em Cristo em corpos glorificados e a transformação dos crentes em Cristo para ter corpos eternos, corpos glorificados. E isso será ao soar a última trombeta no caminho de Deus, no programa de Deus na igreja do Senhor Jesus Cristo, é onde soa essa trombeta para dar a fé, para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Isso é a voz de Cristo falando, a mesma voz que falou à sua igreja em eras passadas. Através dos seus diferentes mensageiros de cada era, estará falando em sua igreja neste tempo final. Falando sua palavra
guiando-os como guió el pueblo hebreo como guiou o povo hebreu, através de Moisés, e depois por Josué, a la tierra. para levá-los à terra prometida. Y ahora la tierra prometida para los creyentes en Cristo. E agora a terra prometida para os crentes em Cristo, no campo espiritual, é o Espírito Santo, e quando recebem a Cristo, são batizados em água em seu nome, e em seguida Cristo os batiza com o Espírito Santo e fogo e produz neles um novo nascimento. E entraram em termos espirituais à terra prometida. E depois, fisicamente, entram à terra prometida em corpos eternos, imortais e glorificados, que será a nova terra, porque a terra em forma de corpo que temos é mortal, é temporário, por um tempinho somente. Enquanto fazemos contato com a vida eterna e nos mantemos firmes em Cristo, e se termina o tempo de vida aqui na terra para cada crente, porque já foi colocado no corpo místico de Cristo. Esse é o propósito pelo qual vivemos nesta terra, para receber a Cristo e ser confirmados na vida eterna no corpo místico de Cristo, nosso Salvador. E certamente trabalhar na obra do Senhor, que é o que transcende para a vida eterna ao reino de Deus, e pelo qual Cristo prometeu dar galardões aos crentes. Eis que cedo venho, e o meu galardão comigo, para recompensar a cada um segundo a sua obra. Apocalipse capítulo 22, versículo 12. São Paulo também disse em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, pois o vosso trabalho no Senhor não é em vão, pelo qual todo o trabalho que fazemos na obra do Senhor transcende para o reino de Deus e receberá recompensa no reino de Deus. E no milênio desfrutaremos das recompensas que Ele nos dará. E em toda a eternidade também teremos estas recompensas. Portanto, prosseguimos para a meta. A meta da vida eterna, com corpos eternos, imortais e glorificados, e como reis, sacerdotes e juízes no reino de Cristo nosso Salvador, pelo qual, no caminho para a meta, continuamos trabalhando no corpo místico de Cristo. Sabemos que haverá uma manifestação grande do poder de Cristo, do poder de Deus, no meio da sua igreja no último dia. E que uma grande carpa catedral haverá, onde Deus se manifestará, onde a coluna de fogo que falou a Moisés e que libertou o povo hebreu e se manifestou através de Moisés e os levou à terra prometida, estará se manifestando no meio da sua igreja numa grande carpa catedral, desde um lugar pequeno de madeira, e onde milhares de pessoas assistirão e verão e sentirão a presença do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, e onde serão abertos os 7 trovões, onde estes trovões falarão as suas vozes e revelarão o mistério da segunda vinda de Cristo, e nos trará as bênçãos da segunda vinda de Cristo, para nos dar a fé, para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Portanto, na meta de nossa transformação e rapto, há
uma visão de uma grande carpa catedral que foi mostrada ao reverendo William Branham, a qual tem que se cumprir para essa manifestação grande de Deus. Portanto, esperamos o cumprimento dessa visão muito em breve, no meio do cristianismo, no meio da Igreja do Senhor Jesus Cristo na era de pedra angular, porque nas outras eras não se cumpriu, portanto, corresponde à era de pedra angular, a qual é a era do lugar santíssimo do seu templo espiritual, que é a Igreja do Senhor Jesus Cristo. O templo espiritual de Cristo é a Igreja, a sua Igreja, e tem lugar santo e lugar santíssimo. Lugar santo corresponde às 7 eras, e lugar santíssimo corresponde à era de pedra angular. Por isso, é importante saber onde nos encontramos no corpo místico de Cristo. Onde nos encontramos no programa divino, para estar prosseguindo a meta e a meta divina. No caminho correto, que foi traçado por Deus para Ele nos levar à glorificação. Prosseguindo para a meta. Onde prosseguimos para a meta? No caminho de Deus, na Igreja do Senhor Jesus Cristo, no programa divino correspondente ao tempo final, na palavra prometida para este tempo final, a qual tem que ser vivificada, cumprida pelo Espírito de Deus no meio da sua Igreja. Portanto, prossigamos para a meta, sem nos deter, sem olhar para trás. Vamos prosseguindo assim para a meta. Para a meta divina que é também a nossa meta, prosseguindo para a meta. Se alguma pessoa que ainda não recebeu a Cristo, pode fazer nestes momentos e oraremos por você para que Cristo receba em seu reino, pelo qual aqueles que estão presentes e aqueles que estão nos outros países podem passar à frente se ainda não recebeu Cristo como seu Salvador, para que fiquem incluídos na oração que faremos por aqueles que estarão recebendo a Cristo como único e suficiente Salvador. Vamos dar alguns minutos enquanto passam aqui e em outros países, aqueles que ainda não receberam a Cristo para que o recebam e Cristo os receba em seu reino. Vamos estar em pé para orar pelas pessoas que estão recebendo a Cristo nos diferentes países e aqueles que o recebam também aqui. Com nossos rostos inclinados e nossos olhos fechados, Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, viemos a Ti, apresentando todas as pessoas que estão recebendo a Cristo como único e suficiente Salvador. Receba-os em Teu reino e lhes dê vida eterna. No nome do Senhor Jesus Cristo te rogo, Pai Celestial. E agora repitam comigo essa oração aqueles que estão recebendo a Cristo nos diferentes lugares. Senhor Jesus Cristo, escutei a pregação de Teu Evangelho e nasceu Tua fé no meu coração. Creio em Ti com toda a minha alma. Creio em Tua primeira vinda. Creio em Tua morte na cruz do Calvário, como o único sacrifício expiatório pelos nossos pecados. Creio em Teu nome, como o único nome debaixo do céu, dado aos homens em que podemos ser salvos.
escuché la predicación de tu evangelio escutei a pregação do teu evangelho e nasceu tua fé en mi corazón. em minha alma, no meu coração. Toda mi alma. Creio em ti com toda a minha alma. Reconozco que soy pecador. Reconheço que sou pecador e preciso de um Salvador. Doy testimonio público de mi fe. Dou testemunho público da minha fé em ti e de tua fé em mim e te recebo como meu único e suficiente Salvador. Perdones de mis pecados. Te rogo, perdoe meus pecados e com teu sangue me limpe de todo pecado e me batize com Espírito Santo e fogo depois que eu for batizado em água em teu nome e produz em mim o novo nascimento. Quero nascer em teu reino, quero viver eternamente contigo em teu reino. Torne realidade a salvação que ganhaste para mim na cruz do Calvário, te rogo. Em teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém. Aqueles que receberam a Cristo como seu Salvador nestes momentos dos diferentes países perguntarão: quando podem me batizar? Porquanto vocês crerem em Cristo como Salvador, bem podem ser batizados, e que Cristo os batize com o Espírito Santo e fogo e produz em vocês o novo nascimento. O batismo em água é tipológico. A água não tira os pecados, é o sangue de Cristo, o que nos limpa de todo pecado. O batismo em água é um mandamento de Cristo, nosso Salvador. O próprio Cristo foi batizado por João Batista e depois veio o Espírito Santo sobre Jesus e foi cheio da plenitude de Deus. Portanto, sendo um mandamento de Cristo que disse em São Marcos, capítulo 16, versículo 15 ao 16, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Tão simples assim é a situação para o ser humano diante de Deus. Se prega o Evangelho e as pessoas creem ou não creem, o que fará para aquele que crê receber vida eterna, ser salvo, e para aquele que não crê, ser condenado no juízo final. Mas quem não crer será condenado, mas quem crê será salvo. Tão simples assim. Não é necessário ir à escola para poder entender palavras tão simples de Jesus. É que Deus faz as coisas simples para que qualquer pessoa que não tenha estudado também tenha a mesma oportunidade que tenha aquele que estudou. Portanto, bem podem ser batizados todo aquele que recebeu a Cristo como Salvador nestes momentos e que Cristo os batize com o Espírito Santo e fogo e produza em vocês o novo nascimento. As crianças também, de 10 anos em diante, também podem receber a Cristo e serem batizados em água no nome do Senhor Jesus Cristo. Foi para mim um privilégio grande estar com vocês nesta ocasião. Que Deus os abençoe e guarde a todos os presentes e aqueles que estão em outras nações. Continuem passando uma noite feliz, cheia das bênçãos de Cristo, nosso Salvador. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deixo com vocês o reverendo Porfírio Tilheria na continuação. E continuaremos nos vendo eternamente no reino de Cristo, nosso Salvador. Essa é a meta. Viver eternamente com Cristo no seu reino. E essa não é somente a nossa meta, é a meta de Deus através de Cristo, nosso Salvador. Nascemos
para recibir vida eterna por medio de Cristo. receber vida eterna através de Cristo, nosso Salvador. Estábamos en los genes del Estávamos pensamiento de Dios. nos genes do pensamento de Deus. Guarde. Que Deus os abençoe e os guarde. Próximo domingo, Dios E até o próximo domingo, primeiro Deus, satélite y via satélite e internet para para vocês los que están en donde e hemos para estado. aqueles que estão onde El próximo estaremos domingo, no próximo domingo, que Dios ao les vivo. bendiga y Que les Deus guarde. os abençoe e guarde a todos.